Para a realização do controle dos custos dentro de um projeto industrial, é necessário que haja um monitoramento do mesmo, assim como a tomada de ações por parte do gerente de projeto sempre que for verificado algum tipo de desvio. Para isso, o gerente de projeto ele precisa conhecer tanto a situação atual dos custos quanto as suas tendências no projeto. Observe esses dois gráficos de desempenho do mesmo projeto. No primeiro gráfico é mostrado o custo planejado do projeto ao longo do tempo, assim como o custo realizado até o mês de maio. Observando esse gráfico, embora o custo realizado esteja abaixo do custo planejado, não se pode afirmar que o desempenho do projeto é bom ou ruim, uma vez que eu gastei menos que o planejado, porém eu posso ter realizado uma parte menor do escopo, o que não está claro no gráfico. Observando o segundo gráfico, ele mostra que o progresso do projeto também está aquém do planejado, o que joga ainda mais dúvidas sobre o desempenho de custos, uma vez que os custos estão abaixo do esperado e o progresso também está abaixo do esperado, não sendo possível verificar uma relação direta entre eles. Para resolver esse problema e executar o controle dos custos de maneira mais efetiva, pode-se utilizar uma técnica que se chama gerenciamento do valor agregado. Essa técnica ela insere uma variável extremamente importante para a realização do controle dos custos do projeto, a qual é responsável por dar nome à própria metodologia. O valor agregado refere-se ao quanto o projeto conseguiu agregar do valor que foi planejado em um determinado período de tempo. Para que o entendimento do gerenciamento do valor agregado fique bem claro, nós vamos trabalhar a partir de um exemplo. Imagine um projeto de instalação de um equipamento mecânico de grande porte. Embora esse projeto tenha diversas atividades, no nosso exemplo, por uma questão de tempo, nós vamos considerar apenas 4 delas. A execução da fundação, em que a base do equipamento é implantada, o transporte e montagem do equipamento, nesse caso por meio de equipamentos de içamento adequados, o alinhamento e a chumbação, a qual consiste na inserção de pinos metálicos para fixar o equipamento na fundação, e os testes e ajustes para garantir a efetividade da implantação. Antes de iniciar o projeto, cada uma dessas atividades teve seu custo estimado. Para se fazer a fundação, foram estimados R$20 mil, para o transporte e montagem, R$50 mil, para a chumbação, R$10 mil e para os testes e ajustes, R$20 mil. A soma destes valores corresponde ao orçamento no término, que no caso é de R$100 mil. Esses valores foram planejados ao longo do tempo, chegando-se a um total de 5 semanas. No caso, a primeira atividade ela foi dividida na primeira e na segunda semana. Ela vai ser executada 50% em uma e 50% na outra. A mesma coisa acontece para a segunda atividade, só que na segunda e na terceira semana. A quarta atividade vai ser executada 100% na quarta semana. E a quinta atividade, 50% na semana 4 e 50% na semana 5. Para determinar o valor que vai ser executado em cada semana, deve-se multiplicar o percentual de avanço pelo valor planejado. No caso, na primeira semana nós temos 50% de 20 mil, o que vai nos dar um total de 10 mil. Na segunda semana nós temos 50% de 20 mil mais 50% de 50 mil, o que vai nos dar um total de 35 mil, e assim sucessivamente. Montando-se um gráfico acumulado desses valores, nós temos a seguinte curva. Na semana 1 nós temos R$10 mil, na semana 2 nós temos R$35 mil mais os R$10 mil da semana 1, na semana 3 os R$25 mil mais o acumulado das semanas anteriores e a mesma coisa para a quarta semana e para a quinta semana. Ao valor programado em um determinado período de tempo dá-se o nome de valor planejado. Por exemplo, na semana 3 o valor planejado é de R$70 mil. Se eu quero medir como está meu desempenho até a terceira semana do projeto, eu preciso calcular o meu valor agregado. Para calcular o meu valor agregado, eu preciso dos dados de avanço real do projeto, de forma a verificar qual a parcela do orçamento eu consegui agregar. Dessa forma, os seguintes dados foram coletados. Primeiramente, dado o avanço planejado de 100% nas 2 primeiras atividades, o valor planejado é de R$70 mil, como mostrado anteriormente no gráfico. Já o valor agregado, por sua vez, é calculado multiplicando-se o avanço real pelo valor planejado das atividades. O problema é que quando o projeto foi executado, a segunda atividade apresentou o desempenho aquém do esperado, obtendo um avanço real de apenas 50%. Isso fez com que essa atividade agregasse apenas metade do valor planejado, ou seja, apenas R$25 mil. Dessa forma, a soma dos valores agregados
20 mil para 100% da primeira atividade e 25 mil para 50% da segunda, resultou em 45 mil de valor agregado na terceira semana, conforme apresentado no gráfico. Deve-se ressaltar que, embora eu tenha agregado apenas 45 mil reais ao projeto, não significa que eu gastei 45 mil reais. Eu posso ter gastado mais ou menos que isso, porém esse seria o custo real e não o valor agregado. A forma de se comparar o valor agregado ao valor planejado se dá através de um índice, que se chama Índice de Desempenho de Prazo, ou IDP. O Índice de Desempenho de Prazo mede o percentual de cumprimento de escopo naquela data em função do planejado. A fórmula do IDP é a divisão do valor agregado pelo valor planejado. Dessa forma, caso o valor agregado ele seja menor que o valor planejado, o resultado será menor que 1. Isso significa que eu agreguei menos que o planejado, ou seja, o projeto está em atraso. Caso o valor agregado seja maior que o valor planejado, o índice é maior que 1. Isso significa que eu estou com um projeto adiantado, uma vez que eu fiz um percentual de escopo maior do que o que foi planejado, agregando um valor maior. Logo, ao executar um projeto, o ideal é que o IDP seja maior ou igual a 1, o que significa que o projeto está em dia ou adiantado. Para o nosso exemplo, como nós temos um valor agregado de 45 mil reais e um valor planejado de 70 mil, o valor do IDP é de 0,64, o que significa que o projeto está atrasado. Agora nós vamos esquecer por alguns momentos o valor planejado e nós vamos passar a trabalhar com o custo real. O custo real é aquele custo que realmente foi gasto para a execução das atividades de projeto. Em projetos industriais, nós sabemos que é muito difícil que os custos reais eles aconteçam exatamente igual ao planejado. Então é muito importante que esses custos eles sejam sistematicamente verificados e monitorados ao longo do projeto. Além disso, com o registro dos custos reais, é possível também estimar uma tendência de custos para o término do projeto. A essa tendência é dado o nome de estimativa no término. Continuando o nosso exemplo, suponhamos que os custos reais registrados foram de 45 mil reais para a primeira atividade e 30 mil reais para executar os 50% da segunda atividade. Dessa forma, temos um custo real de 75 mil. Isso significa que eu gastei 75 mil reais para agregar 45 mil somente. A variação entre o valor agregado e o custo real é chamada de variação de custo. Essa variação de custo é calculada pelo valor agregado menos o custo real. No nosso caso, 45 mil menos 75 mil, o que é igual a menos 30 mil reais. A variação negativa significa que eu gastei mais do que deveria para o projeto. A forma utilizada para se comparar o valor agregado ao custo real é através do índice de desempenho de custo. O índice de desempenho de custo é capaz de dizer se o projeto ele anda bem ou mal com relação aos gastos que foram realizados. Ele é calculado através da divisão do valor agregado pelo custo real do projeto até o momento. Caso o valor agregado seja menor que o custo real, o IDC será menor que 1, o que significa que o projeto está gastando mais para agregar menos, ou seja, meu desempenho em custo está ruim. Caso o valor agregado seja maior que o custo real, o IDC é maior que 1, o que significa que eu gastei menos para agregar mais, ou seja, o meu desempenho ele é bom. Dessa forma, o gerente de projetos ele deve sempre tentar manter o índice de desempenho de custo maior ou igual a 1, para que os gastos sejam iguais ou maiores que o esperado. No caso do nosso exemplo, aplicando-se a fórmula do IDC, nós temos 45 mil reais de valor agregado dividido por 75 mil de custos reais, o que vai resultar em um índice de 0,6. Esse índice significa que o desempenho está ruim, uma vez que a cada R$1 investido, apenas 60 centavos são agregados no projeto, ou seja, gastou-se muito mais para a realização do projeto até este ponto. Além do cálculo do IDP e do IDC, o gerenciamento do valor agregado ele também pode ser utilizado para calcular as tendências do projeto. Para isso, deve-se calcular a estimativa no término. A questão é que essa estimativa no término ela pode ser calculada de 3 formas diferentes, e essas formas elas vão depender da expectativa existente para o término do projeto. A primeira forma considera que novos gastos do projeto acontecerão conforme o que foi planejado inicialmente, embora o custo real possa ser diferente das expectativas. Em outras palavras, os custos faltantes se dão no mesmo ritmo do planejado. Ela é calculada pela seguinte fórmula: custo real mais orçamento no término menos o valor agregado. No nosso exemplo, como tivemos um custo real maior que o valor agregado, a tendência de custo é maior do que o orçamento no término previsto inicialmente. Calculando os valores, nós temos 75 mil mais 100 mil de orçamento no término
menos um valor agregado de 45 mil, resultando em uma estimativa no término de 130 mil reais, ou seja, 30 mil reais a mais que o meu orçamento no término. A segunda forma de cálculo considera que o desempenho de custos ela se manterá conforme o IDC do projeto até então, ou seja, o desempenho passado do projeto ele é utilizado para prever seu desempenho futuro. Nesse caso, utiliza-se a fórmula estimativa no término é igual ao orçamento no término dividido pelo IDC. Para o nosso exemplo, nós temos que 100 mil dividido por 0,6 é igual a 166.666,67 centavos. Na terceira forma, ao invés de considerar apenas o índice de desempenho de custo, é considerado também o índice de desempenho de prazo. No nosso exemplo, o projeto será penalizado duas vezes, uma vez que os dois são menores do que um. A fórmula para o seu cálculo é o custo real mais o orçamento no término menos o valor agregado sobre o IDC vezes o IDP. Aplicando os valores do nosso exemplo na fórmula, nós temos um valor de estimativa no término de R$ 217.592,59, que corresponde a um valor maior que nas outras duas formas anteriores. Estes três valores de tendência calculados, eles podem e devem ser utilizados pelos gerentes de projeto para tomar decisões ao longo de sua execução. Eles servem para apontar problemas maiores sem que esses problemas eles venham realmente a acontecer dentro do projeto. Por fim, nós podemos dizer que o gerenciamento do valor agregado é uma ferramenta poderosa para se fazer o controle dos custos dos projetos. Porém, ela deve ser tomada com a devida cautela, porque o não entendimento dos dados pode gerar também decisões errôneas, devendo o gerente de projeto conhecer e entender os parâmetros para saber como agir e quando agir. Bom, com relação ao controle dos custos em projetos industriais, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.